pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar aqui mais uma vez neste encontro, porque nós já tivemos um que na verdade não aconteceu, né? Mas nesse encontro nós vamos estar falando sobre o nosso conteúdo para o 8º ano, tá? Nós vamos estar falando sobre oração em sintonia com Deus. Você é uma pessoa que costuma praticar a oração? Você já teve respostas através da oração? Você sabe qual é o principal ponto importante da questão da oração? Porque quando nós falamos de oração, nós estamos falando de comunicação. A humanidade sempre viveu em torno da comunicação. Não é à toa que desde os tempos pré-históricos, onde foram achados desenhos que tinham algum significado, em que as pessoas queriam comunicar ou naquele momento ou para o futuro. Então a comunicação é algo que também foi dado por Deus. A capacidade de você entender, de você transmitir uma mensagem, de você voltar a transmiti-la, de você explicar os seus sentimentos, os seus sonhos, as suas crenças, as suas dúvidas, tudo isso acontece através da comunicação. Então, quando a gente arremete este assunto para o tempo de Jesus, nós vamos ver que quando Jesus começa o seu ministério, as pessoas começam a ouvi-lo, a entender a sua mensagem. E naquele tempo, o povo daquele tempo, eles enfrentavam muitas dificuldades. Era pobreza, era doença, era um sentimento de desvalorização por conta do poder romano. Então eles queriam encontrar alguém que os ouvisse. E esse alguém também foi Jesus. Por que também? Porque Jesus, vocês sabem, Jesus veio com uma missão muito importante. Mas ele também estava ali para ouvir as pessoas e as suas necessidades. Então a oração tem um significado muito especial. A palavra oração, a questão de orar, é você falar com Deus. E a ação é você agir. Então nós estamos aí andando em sintonia com Deus. Porque a oração, ela é uma sintonia com Deus. E o mais interessante, quando você começa a orar, você não ora apenas para você se aproximar de Deus, que é o mais importante, mas você também ora por si próprio e pelas pessoas. Então, é muito interessante a questão da oração, porque quando nós não podemos ou não sabemos o que fazer em determinada situação, nós podemos recorrer a Deus, que é o nosso Pai. E um dos discípulos de Jesus, enquanto ele andava por toda a Judéia, fazendo milagres, contando sobre a palavra de Deus, falando sobre Deus Pai, muitas pessoas, quando ouviam, queriam experimentar aquela bênção, aquele milagre nas suas vidas. E aí os discípulos também andando com eles, um deles pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse: olha, vocês vão orar a Deus Pai, que é aquele que sabe e que faz todas as coisas acontecerem na nossa vida. Então Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que está lá em Lucas capítulo 11, do 1 ao 10. É lá que você vai encontrar a oração do Pai Nosso. E aí, quando Jesus começa a ensinar, nós percebemos que dentro da oração do Pai Nosso, existem alguns elementos que também devem estar nas outras orações que nós fazemos. Porque ali é uma oração modelo. Na verdade, não é uma oração em que a gente vá só apenas repeti-la, como muitas das vezes acontece. Lembra quando a gente estava lá na escola, antes da pandemia, que cada professor entrava na sala e aí todo mundo fazia a oração do Pai Nosso? Então nós precisamos aprender quais são as características da oração, que é o que nós vamos ver nesse bimestre, neste assunto. Então, quando a gente fala sobre as características, nós vamos ver que dentro da oração que Jesus ensinou, nós vamos encontrar os elementos de quê? De adoração, adorar a Deus, de reconhecer a sua soberania, de entender que Deus ele é o Criador de todas as coisas, é aquele que nós podemos nos aproximar e chamar Ele de Pai. Nós podemos também encontrar dentro dos elementos a questão da petição. O que é petição? É você pedir. Você pode pedir a Deus tudo aquilo que está no seu coração, que Deus vai responder segundo a sua vontade. E nós vamos também ter um entendimento que dentro da oração, Deus responde segundo o seu critério.
Porque neste momento, muitas das vezes, eu quero algo, mas Deus está vendo lá na frente que aquele algo não vai ser muito bom para mim. Nós vamos entender também que dentro da oração, nós temos que agradecer a Deus pelo pão de cada dia e pedir que não falte o alimento de cada dia. Pedimos a Deus que nos livre do mal. O mal ele pode vir caracterizado em várias situações, porque da mesma forma como Jesus falou que no mundo teríamos aflições, então a gente leva para Deus essas aflições, essas necessidades, compartilha com Ele aquilo que precisamos. Temos que também aprender a perdoar. Deus espera isso de cada pessoa, principalmente com aqueles que praticam oração, porque a oração ela é uma prática, é algo que você precisa exercer todos os dias. Todos os dias você não levanta, não faz todo aquele ritual que a gente faz, de ir ao banheiro, tomar um banho, escovar dentes, se alimentar, vestir uma roupa nova, ou limpa e sai para fazer as suas atividades do dia. Então a oração, a leitura da palavra de Deus também, que ajuda muito você a conhecer os pensamentos de Deus. Quando você ora em cima daquilo que você já tem conhecimento de Deus. Então fica uma aproximação muito mais agradável, porque você sabe com quem você está falando. Então dentro da oração também você tem que aprender a pedir perdão e a perdoar. E por último também, agradecer e reconhecer que tudo que Deus está fazendo na sua vida é o melhor para a sua vida. Então essa oração que Jesus ensinou, ela é um modelo, tá? Porque você mesmo pode falar com Deus com suas palavras. E nós vamos nesse bimestre também ter a oportunidade de mostrar que nós também podemos fazer orações diferentes. Vocês sabem, eu acredito que uma grande parte de vocês já devem ter lido várias histórias da Bíblia, né? A história de Sansão, a história de Davi, a história de Esther, a criação do mundo, a história de Noé, a história de Abraão, que foi um homem chamado para fazer algo muito maravilhoso, uma missão, né, que Deus deu para ele, que foi justamente dar continuidade aos ensinamentos da lei de Deus para o povo. E Abraão saiu da sua terra e foi para um outro lugar, né? Então foi conhecido como um homem de fé, que estava pronto ali para entregar o seu próprio filho como sacrifício para Deus em obediência a ele. Então são muitas histórias que a gente lê, né? Então todas as histórias você vai encontrar um momento de oração. Agora, existem os tipos de oração, tá? Então existe a oração de louvor, existe a oração de agradecimento, de petição, existe a oração de várias formas. Em todos os momentos você vai encontrar. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Salmos, você vai encontrar ali vários momentos de louvor, de agradecimento, de adoração, de reconhecimento da soberania de Deus. Por isso que muitas pessoas gostam do livro de louvor. Mas você também vai encontrar ali alguns momentos em que ou Davi ou Salomão, porque foram esses que escreveram o livro de Salmos, você vai encontrar ali momentos de tristeza, momentos de arrependimento. Então, a oração, a gente entende que ela, dentro do seu contexto todo, é você se relacionar com Deus. É você falar com Deus, sabe? Quando você fala com uma pessoa, embora você não esteja vendo Deus, mas você percebe o seu agir. Você percebe a sua atuação e percebe a sua presença. Principalmente para aquele que já tem essa prática na sua vida. Então, esses personagens que a gente conhece da Bíblia, eles vão ali relatar esses momentos também. Existem momentos de guerra, existem momentos de doença, existem momentos de tristeza, de aflição, de agonia, de perda, onde muitos personagens ali que viveram naquela época elevaram o seu pensamento ou então falaram com Deus através da oração. Certo? Porque, professora, a senhora falou até elevar o pensamento? Sim, elevar o pensamento. Lembra quando Jesus fala, entra no seu quarto e o teu pai que te vê em secreto ouvirá a tua oração? É aquele momento em que você se coloca intimamente aonde você estiver. Não é apenas você entrar num compartimento da sua casa, mas aonde você estiver, quando você se volta para dentro de você mesmo e conversa com Deus.
Nós temos um exemplo desse, que é a oração de Penina, quando ela queria um filho, e ela foi ao templo e ela estava tão triste que o sacerdote, quando olhou para ela, pensou que ela estava embriagada. E, na verdade, ela estava clamando a Deus para ter um filho, porque era uma questão de honra ali naquele tempo. Então, nesse bimestre, nós vamos estudar sobre a oração, em sintonia com Deus. Nós vamos aprender, ok? Então, até a próxima. Fica com Deus. Um beijo.